Já tá quente, né, gente? Uma bolinha ainda, né? 10. Gente, eu sou bagunceira. Eu saio catando tudo para poder trazer. Aí eu acordei 6h40 da manhã. Ontem eu vim, né? A Ediane me ajudou. Só que o que acontece? As pecinhas que são muito pequenas, aí você olha assim, eu tenho 3 horas para poder fazer. Quando você olha, não dá para entender, porque é muita coisa. Aí levam as coisas para casa. Aí eu falei, não, vou dar uma adiantada. Aí saí daqui, fui pegar o carro na oficina, fui atender mais uma aluna e terminei 8h30. Aí cheguei em casa, tomei um banho, agora eu vou cortar meus papéis. Aí você começa a cortar. Aí o meu filho tem 4 anos. Ô, mãe, o Otávio pode dormir aqui hoje, eu prefiro que durma na minha casa. Pode. Aí daqui a pouco, toca o telefone. Mãe, Lourenço falou que a mãe dele está brigando com o padrasto, que não sei o quê. Ele pode vir para cá. Quando eu olho, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu paro tudo, deixa eu fazer um cachorro quente para esses meninos que estavam na quadra, e daqui a pouco volta todo mundo, com os pés sujos com fome, né? Aí hoje eu falei assim, vou acordar cedo, já vou organizar tudo. Colocar, ó, chegando demais, bom dia. Tá. Deixa eu só chegar. Então, gente, enfim, aí eu vim, comecei a fazer, né? Não sei se está gravando. Não sei se está no gosto de vocês, mas aceito opiniões, né? Como aqui vocês terão as culturas, né? Berçaristas, atendentes de creche, educadores de maternal. Então, assim, eu penso que fique assim, né? Mais a nossa carinha, igual hoje entrou a porta da fechada, né? Aí a menina fez assim, então, assim, esse impacto, né, pessoal, é o que nós teremos, que os nossos alunos têm que ter. Então, assim, procurei algo que fosse assim, mais a nossa carinha. Aí eu gosto muito dessas coisinhas que ficam de móvelzinhos, né? Verdade que está soltando, que eu não colei com cola quente, mas aí tem a outra parte. Então, assim, também aceito opiniões, sugestões. Ah, professora, eu acho legal colocar isso ou aquilo. Quem tem mais criatividade, eu gosto muito de, na minha sala, colocar ajudante do dia, bom dia, ajudante do dia, eu gosto de colocar ali, que as crianças adoram, né, ser o ajudante do dia. Aí eu gosto de colocar um painelzinho de ajudante do dia, outro painelzinho com os dias da semana, que é tão bonitinho, gente. Às vezes, a criança de 3, 4 anos, você pergunta, qual é o dia da semana? Aí ele vai lá, ele não lê e escreve, mas ele já visualiza. Aí ele vai lá e coloca tudo direitinho. Então, assim, na medida do possível, o que vocês quiserem, eu estou, assim, tentando, né? Essa casinha maravilhosa que eu peguei, olhei da internet, eu fui e falei, eu quero essa casinha. Essa casinha deu uma dor de cabeça ontem, e corta pedacinho, corta outro. Aí, bonequinha que eu peguei, falei, vou colocar um bem-vindos aqui,
E aí eu coloquei as bonequinhas, agora eu vou colocar as fitinhas, mas eu acho que ficou bem legal, né, pessoal? Legal. Então, vou pedir desculpa a vocês da bagunça, né? Porque eu trouxe um monte de coisa e eu fui jogando também. Vou pedir só para vocês abrirem a apostila, só para a gente, para nós irmos nos localizando. Nós estamos, pessoal, no módulo 2, nós entramos lá no 2. Sim. E como eu quase ferro. Quem está no primeiro livro, se cada fazer, nós só seguimos. Você é o primeiro? Mas quem está. Eu só coloquei lá, né? Eu dou uma pincelada só enquanto ela vai começar a gravar a aula. Eu nem lembro. Eu falei, tantos anos já dando aula, assim, e eu vou, gente, uma coisa que eu odeio, é o professor entrar dentro da sala e ficar lendo para o aluno. Gente, lendo passa. Então, assim, eu vou falar sobre os tópicos principais, que às vezes num processo seletivo que vocês vão participar, ou algo que precisa de um númerozinho de alguma lei, de alguma coisinha. Bom dia, pode entrar. Às vezes tem algum tópico de alguma lei ou algo importante que vai cair, mas quando tem os processos seletivos, aí eu aviso, gente, ó, tem processo seletivo. Inclusive, essa semana abriu, se eu não me engano, é Vila Velha que vai abrir agora. Eu entrei, mas já tinha passado. Já acabou esse aqui, né? Mas vai abrir Vila Velha. Aqui, mas esse aqui é o módulo todo, tá? Acaba igual o 30 horas. Dia 26 a 29 Então, mas igual o 30 horas está finalizando a chamada, está finalizando já a chamada do 30 horas. Esse aqui, que é o 40 horas, ele já iniciou. O 30 horas, quando ele iniciou, gente, já chamaram assim 300 de vez. Foi chamando de 300 e 300. 30 horas aqui da Serra? Da Serra. Começou essa semana? Não, 30 horas já está finalizando as chamadas. Aí abriu esse aqui, que é o 40, e vai ter o que eu já vi já no edital, que já vai sair o edital, publicação, do auxiliar de creche e auxiliar de sala de aula, que são os próximos. Então, aí esse vocês já podem fazer. Então, esses que estou falando é Serra. Mas aí, assim, tem Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Vitória e tem do Estado também. Entendeu? Como eu fico olhando ali direto, toda semana eu olho, porque esse é a prefeitura. E Serra, é bom que Serra tem paga o melhor tipo de alimentação. Eu prefiro a Serra. Eu fiz uma no Estado, mas eu fiz uma Estado, mas eu não sei se eu vou, não. Não sei, não. Estou vendo também. E também, outra coisa, gente, que eu tenho para falar com vocês. Serra aqui tem muitas escolas particulares. Inclusive, tem uma escola que eu presto serviço para eles, que ela fica lá em Morada. E aí tem 2 professoras que elas vão entrar de licença, do grupo 2 e do grupo 3, de licença maternidade. Aí eu estou só esperando dar o feedback, aí eu vou pegar e vou perguntar lá já, né, a coordenadora pedagógica. Lá é 30 ou 40 horas? Não, aí lá, essas 2 professoras, elas são da parte da tarde, de 13 às 18 horas mais ou menos, né? Porque fala 17h30, mas enquanto a criança não pode ir embora, né? Mas vão ter 2 lá. E eu fico assim, de olho para poder estar indicando, entendeu? Acho que agora essa fala está. Mas esse que vai sair é o mesmo site? E entra? Depois pode entrar. Eu vou colocar o site para vocês lá no grupo. Eu vou colocar lá no grupo para vocês todos os sites, tá? Vou colocar os da prefeitura, que aí tem todos da prefeitura, e vou colocar o do estado. Aí é só ir lá, clicar no linkzinho, aí vocês têm que fazer o cadastro para vocês, todo direitinho. Aí fez ali o cadastro, aí é só ir lá e olhando, entendeu? E aí tem também as outras áreas, que quem está na área de educação também pode ingressar, né? Tem de secretaria escolar, auxiliar de secretaria escolar. Gente, todos da Serra vale a pena.
Vale a pena por causa do ticket de alimentação. Manda lá. Eu vou mandar no grupo. Vou já dar, então. O de cuidador, o salário é 1.970, mais 1.100 de ticket e mais a passagem, que é o que eles dão. Aí não tem plano de saúde, tá? Não tem, e caso a pessoa fique doente, pode dar atestado. Agora tem Agora tem esse de cuidador. Agora, os de creche, eu acho que é 2.300 e alguma coisinha. E mais o ticket. Todos têm 1.100 de ticket. 1.100 certinho está ali na conta dia 30. Dia 30 cai tudo na conta. Balete, você cai tudo, né, na conta. Deixa só eu ver aqui se a Ediane... Não estava indo não na internet, mas agora foi. Aham. Aí tem que gravar. Não, já está gravando. Tá. E as alunas que Vai aparecer aqui, aí a gente vai mas aí aparece a mãe. se não ficando aqui, em pessoas. O professor disse que faz um barulho, Eu sei, aí eu vou lá e faço o quê? Aham, e aceita ela. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos lá de novo. Quem é novo aqui, pessoal? Sejam bem-vindas. Eu sou a Cleide, sou professora aqui do SECAP, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com crianças especiais. Semana passada nós já falamos um pouquinho, né? E estou aqui para ficar 10 meses junto com vocês, passando um pouco do meu conhecimento, né, na área educacional e também recebendo conhecimento de vocês, porque assim, aqui todo mundo dá e recebe. Né? Na aula passada nós falamos um pouquinho, né, eu falei sobre a introdução, sobre o que é o curso, como funciona, fiz uma dinâmica com as meninas, né, para que nós pudéssemos nos conhecer melhor, e, enfim, né, nossa aula semana passada ela foi muito legal. Essa semana, o que eu combinei com as meninas? Nós agora estamos passando para o nosso módulo 2. No módulo 2, nós já iniciamos ele, a semana passada, falando alguma coisa, né? Ele vai falar sobre as práticas pedagógicas no berçário e na creche. Então, o que eu combinei com as meninas? Pedi para que cada uma trouxesse um material reciclável, eu trouxe aqui também. Pedi para que olhassem na internet, apesar de que agora, né, tem a lei, né, que não pode fazer o uso do celular dentro de sala de aula. Isso vale para nós também, tá? Para vocês também. Mas aí hoje eu vou habilitar, né, vou deixar vocês com a liberdade de estar usando o celular, porque nós vamos confeccionar, nesse primeiro momento, um brinquedo feito de material reciclado que nós possamos utilizar dentro de sala de aula, na nossa creche, no dia a dia com os nossos alunos, sempre tendo atenção na confecção, na escolha do material que vocês vão utilizar, que não tenha ponta, que não seja cortante. Tudo que nós produzirmos, nós temos que estar sempre atenta para a criança, né, não machucar a boquinha. Às vezes, pessoal, quem tem a mão muito fininha, criança que tem a mão muito fininha, até uma folha de papel passa, corta no dedinho, entendeu? Então, nós temos que estar muito atentas a isso. Aí, agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem está preparado, pessoal? Estão preparados? Sim. Estão animados, menina? Isso aí. Olha só. Vou só dar uma introduçãozinha, porque eu estou doida para ir ali no material e já começar. Então, assim, pessoal, eu vou só dar uma introdução. Eu tenho todo o material. Ali atrás também tem. A nossa escola também, assim, tudo que nós precisamos
eles fornecem. Então, eu coloquei algumas coisas aqui em cima, eu trouxe, todo mundo trouxe, então quem não trouxe não vai deixar de participar. É bem produtivo para nós. Aqui, nessa primeira página aqui, nós introduzimos a semana passada sobre o estar no berçário. Pessoal, desde o início, quando a criança ela é introduzida àquele ambiente ali, né, ao berçário, ali já começa com uma história de vida. No segundo, ambiente familiar das crianças, né, que é a nossa casa, né, a casa das crianças é ali também. Como deve ser o berçário? Aqui, o ambiente ele tem que ser acolhedor, um ambiente arejado, um ambiente onde as peças não machuquem. Estão vendo aqui? Porque tem muita criança que vai levantar, se põe aqui nessa mesa, aí vai ter que se equilibrar, bate a boquinha. Então, assim, quando nós temos mesas, aí tem aquela parte, umas pecinhas que nós podemos comprar até no Mini 3, nesses lojões, para colocar na quina, entendeu? Que é de gel, se bater não machuca. Tem as tomadinhas de colocar para poder tampar o interruptor, porque eles são mestres em enfiar. Não pode ver o buraco que vai lá e enfia o dedinho. Gente, é incrível. Então, aqui, né, nós falamos como deve ser o ambiente. O espaço principal, né, como eu falei com vocês, a sala não tem que ser ampla, um ambiente acolhedor, arejado, pessoal, um ambiente colorido. Tá vendo aqui que aos pouquinhos, eu vou falar, gente, tá vendo que aos pouquinhos nós estamos deixando aqui a cara do berçário, a cara de uma sala de maternal. É aquele local onde a criança entra e já vai olhando assim. Aí, quer dizer, a mãe veio trazer, a criança já veio com aquela coisa, não quero ir, não quero ficar. Ah, quem é essa pessoa? Eu não conheço, eu não quero. Mas aí, quando ele entra, aí já transforma o mundo dele. Ele vê cores, ele vê bolas, né? Isso, brinquedos, tem a musiquinha, sabe? Tudo eu vou estar passando para vocês. Hoje nós estamos fazendo a nossa oficina e temos o nosso conteúdo. Na próxima aula, eu vou trazer as palavrinhas mágicas, vocês também podem trazer. A gente pode trazer em forma de cartaz, colar com uma tesoura de corte. Porque, por exemplo, se eu pego e coloco essa figura aqui, eu tenho um cartazinho escrito. Eu chego na sala de aula e falo com os meus alunos, pessoal, estão preparados? Quem está feliz? Então, mesmo não sabendo ler, tem a leitura de mundo, que é a leitura de percepção. E essa leitura de percepção é lá do berçário. Entendeu? A criança ela já entende aquilo ali. São as emoções da criança que são expressas através disso. Na próxima aula, nós vamos trazer palavrinhas mágicas. Aí eu posso trazer o dedinho, que a criança já sabe. Toda aquela história que eu contei para vocês, de você chegar na sala de aula e tem ali 10 pequenininhos. Aí tá aquela falação, você chega, pessoal, e pessoal. Aí então tem os pequenininhos que já fazem assim, tia, e já vão abaixando. Então, tudo é uma didática, é um convívio, é a ligação que você vai ter com aquela criança que passa a ser sua responsabilidade também. E a questão do amor, do afeto, do carinho, essa profissão que vocês almejam, que vocês vieram buscar, é a profissão de amor. É a profissão de doação, aonde você se doa, onde você se entrega. E cada criança que está ali, que ela vai fazer parte da sua história, ela vai ser cuidada como se fosse seu. E quando chega no final do ano, que eles têm que mudar de turma, gente, é muito difícil. Igual eu falei, das lembranças que nós temos, né? De lá da pré-escola, do CA, da creche, são lembranças que elas ficam perpetuando na nossa mente, porque foi algo bom. Então, o que nós temos que passar é isso, é o bom, é o acolhimento, é o novo. Falamos aqui sobre o espaço,
um espaço de atividades, né, que é o local onde eles vão brincar, aonde nós podemos dar a oportunidade de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito, pessoal. Crianças de 2 aninhos, vamos colocar, que já começa a ter, né, descalço, aí já começa a ter mais aquela liberdade, já está dando os passinhos firmes. Eu pego uma caixinha, porque na nossa sala nós temos que ter os números, ok? Nós temos que ter pelo menos as vogais, porque os pequenininhos, eles conhecem. A de quê? A de amor, professora. Então, todo um conhecimento. Eu gosto de pegar uma caixinha, por isso que eu falo, material, começa a guardar material de vocês, começa a produzir, porque de uma hora para outra é uma oportunidade que vem. Eu tenho muito conhecimento, a escola aqui também encaminha muito, então, teve a oportunidade, você já tem que ter, né, algo ali na manga para você não chegar na sala e ficar esperando pelos outros, né? Eu gosto muito de pegar, vou trabalhar os números. Pessoal, meus amores, número 1, aí eu pego uma caixinha de sapato, sempre tem que ser bem colorida, tá? Criança gosta de cores. E ali você já puxa os ganchos, porque você ensinou algo e daqui a pouco já começa a ficar disperso. Você já trabalha o que tem ali na caixinha, já trabalha as cores. Não tem aquele amarelinho de fazer caldo, canjiquinha? Então, aí você vai, coloca a canjiquinha ali dentro. Na capa da caixa de sapato, você vai lá e coloca o número 1, aqui assim na capinha. Aí cada um vai vir, aqui eu vou estar trabalhando coordenação motora, o visual, aí ele vai lá dentro da caixinha com a canjiquinha e faz o número 1 com um dedinho. Olha que legal, pessoal. Então, tudo isso, toda essa parte dessa didática, eu vou estar passando para vocês. Cada sábado eu vou passar algo diferente. Mas o que vocês tiverem também, porque cada um tem a sua bagagem. Entendeu? Então, o que vocês tiverem de ideia, igual a semana que vem, eu já falei que nós vamos trabalhar palavrinhas mágicas. Quando eu falo de palavrinhas mágicas, não inclui somente as palavrinhas de sala de aula, não. Aquelas palavrinhas de eu chegar para o meu amigo, por favor. Gente, é tão bonitinho, eu tenho um netinho de 5 anos, o Bernardo. Ele chega para mim, vovó, por favor. Aí eu falo, gente, que educação é essa? Que menino lindo, educado, entendeu? Essa semana eu falei, eu liguei para ele, a vovó tá com tanta saudade de você. Aí ele virou para mim e falou assim, ai, vovó, eu também tô, mas eu não posso te ver porque eu estou muito ocupado. Eu vou todos os dias, vovó, é muita atividade. E quando eu chego em casa, tem a minha tarefa de casa, então eu não tenho tempo para ir te ver. Olha que gracinha. E olha como que uma criança de 5 anos já criou a responsabilidade. Isso faz parte do caráter. Então, isso vem de berço. Lembram quando os pais da gente falam? Caráter vem de berço. E quem é que vai passar o bom caráter? Eu, você e a família. Né, pessoal? O espaço das atividades. O que tem que ter no espaço das atividades? Tem que ter livrinho, tem que ter cantinho da leitura, tem que ter brinquedos, papéis, giz de cera, massinha. Quem é que sabe fazer slime aqui, gente? Pois é, pessoal. Pois é, vou ter que perguntar para a netinha, porque assim, eu gosto de uma aula proativa, que todo mundo participa, que todo mundo faz, então nós vamos aprender a fazer Ela é muito esperta, sabe? Você cambiar. Pois é, pasta de dente, tem um monte de coisa. E assim, pessoal, uma coisa assim que é muito, muito séria, eu coloquei em um vídeo aqui que eu vi, vamos ver se eu consigo colocar esse vídeo num celular abençoado. Todo mundo sabe, né, nós, né, sabemos que as telas elas são infecciosas também para mim e para você. Se eu estou usando o meu celular, aí eu chego, estou cansada, eu deito na minha cama, aí eu vou lá, não vou olhar. Não, quando tem alguma mensagem aqui de pai, rapidinho. Gente, quando eu vejo das mensagens do pai, vou dar uma futucada aqui na vida dos outros no Facebook, vou olhar aqui no Instagram, amanhã eu queria fazer um bolo. Aí quando você olha,
você já cutucou tudo. As telas, elas são infecciosas. E a nossa mente, ela precisa ser desligada da tela azul pelo menos 1 hora antes de nós dormirmos. Quem é aqui que já teve aquela sensação, deitei para dormir, minha cabeça continua trabalhando? São as telas. São as telas. Gente, isso é péssimo. Se eu não dormir pelo menos 7 horas por noite, no outro dia eu não sou ninguém. Eu já olho assim, olha assim para meu marido, não olha para mim não olha não, sabe? Então, assim, isso é qualidade de vida. E para as nossas crianças também. Então, eu vi aqui um vídeo, quando eu estava fazendo o planejamento para vocês, porque, assim, tem professores que não fazem planejamento. Eu não. Eu sou aquela professora ali, ou tantos minutos isso, tantos minutos isso, e tantos minutos isso. Tem que ser tudo certinho, porque vocês estão pagando pelo meu serviço. Entendeu? Então, assim, eu não posso chegar aqui, lá vão tudo, pegar a mochila e ficar lendo para vocês. Então, pessoal, um vídeo que eu assisti essa semana, e esse vídeo, ele mostrava falando sobre as telas, né? Vou mostrar aqui para vocês. E eu achei isso muito, muito, muito interessante. Deixa eu ver se eu gravei ele. Eu acho que eu não gravei esse vídeo. Ele fala sobre as telas. O que acontece? Não gravei ele. O que acontece com as crianças, pessoal? As crianças, às vezes você entra no berçário, e aí o que acontece? Tem um tatame, geralmente eu falo que eu já tive creche, a primeira coisa que você tem que colocar na creche é o tatame. Tem que ter a sala do tatame. Aí está lá a televisão. A galinha pintadinha. Aí tá uns 4 bebês, né? Vamos colocar de 8 meses, 7 meses, uns 4 bebês, todo mundo ali, olhando. Aí chega alguém na porta, nossa, olha que professora maravilhosa, as crianças tudo ali quietinho, assistindo. Gente, não é. A mente da criança com aquilo ali é um jogo, é um contexto. Eu vou tentar achar esse vídeo e vou trazer para vocês, que eu gravei, eu acho que no outro celular. Porque esse celular aqui é de trabalho, eu acho que eu gravei no pessoal. Então, o que acontece? Aquilo ali vai entrando no cérebro da criança. Entendeu? E aí, o que acontece? A criança está ali robotizada, olhando aquilo ali. E aí, às vezes, tem cenas que um empurra o outro, entendeu? Igual aquela marcha e o urso. Aí tem a cena que a marcha vai lá, bate no urso, caceta o urso. Então, aquilo ali tudo vai ficando ali na mente da criança e depois a criança reage, os estímulos dela são reagidos para ela fazer com o colega. Depois vem visitar onde aprendeu. Pois é. E aí mesmo até professores, né, educadores, né, pessoas da área da educação são leigos nisso. Nossa, estou estressada, né? As crianças estão demais. Tá, vamos botar um filme. Ei, a hora do filme. Gente, não é dessa forma. Não que nós não possamos colocar, mas nós devemos, né, ver direitinho o que nós estamos colocando, o que as nossas crianças estão assistindo. Dentro de casa. Dentro de casa, principalmente, né? Às vezes não está muito do outro, né? A tela O problema são as telas azuis, que nós não temos, assim, aquele discernimento, mas ela que é a tela infecciosa, entendeu? Depois disso, a parte do fraldário. Quem pode ler para mim a parte do fraldário? Pessoal, o fraldário ele tem que ser lido mesmo, tá, pessoal? Quem pode ler para mim a parte que fala sobre fraldário? Ambiente de higiene orienta-se colocar bebê conforto para deixar a criança de forma segura enquanto algumas tomam banho e são trocadas. Mas somente nesse momento, pois não é aconselhável colocar a criança dentro do corpo presa em equipamento. A presença de um cesto de lixo com tampa em pedaços, nós fizemos ela tampa de troca de fraldas é fundamental e o local de banho deve ser adaptado aos bebês solteiros. Porque o que acontece, pessoal? Às vezes, tá na hora de ir embora. Aí tá, vou dar o banho. Aí você leva 3, né?
Então, é importante que fique no bebê conforto, né? Que aí, enquanto você sabe que ele está ali seguro, no baixo. E aí, enquanto isso, faz toda a higienização e nos coleguinhas, né? A questão do cesto. Por que com pedal? Porque tem, às vezes pode acontecer, vou jogar o lixo, pega na tampa, aí depois vai lá e passa a mão na criança, entendeu? Então, se a criança tiver um machucadinho, um arranhadinho ou alguma coisa, ficaria porta aberta para bactéria, entendeu? E é uma responsabilidade muito grande, principalmente para os pequenininhos, né, os bebês que estão naquela fase de criar a imunidade deles, né? Então, nós temos que estar ligados a isso. O refeitório, que é um ambiente da alimentação, aí no refeitório nós sabemos, tem aqueles menorzinhos, né, os piquituxins, que já sentam, então as mesinhas adaptadas, cadeiras adaptadas, as cadeirinhas de papá, para que os bebês possam se alimentar, e estimular, né, aqueles que já estão maiorzinhos a pegar a colherzinha, colocar, porque às vezes tem tia que pensa bem assim, não, vai se sujar todo, vai fazer uma melequeira. Gente, mas faz parte da evolução da vida do ser humano. Então, assim, a gente também tem que... eu vou dar um pouquinho, mas vou deixar ele dar umas 2 colheradas, para poder já trabalhando a coordenação, né, e evoluindo. Aí, a parte do refeitório é essa, né? Tem também a cadeirinha de amamentação, porque tem mães que os bebês... ela amamenta, aí já coloca na creche para adaptação futura. Então, assim, 1 mês antes, né? Mês que vem eu começo a trabalhar, acabou minha licença, então eu já vou colocar. Mas amanhã ela vem na escola vamos colocar de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas para amamentar. Então, isso tem que ser um ambiente adaptado. O parquinho ou área verde. O parquinho ou área verde é aquele lugar onde a criança tem o contato com a natureza, né? Tem escolas que eles preferem ao verde adaptado, que aí é aquela graminha sintética, né? Que adapta a graminha sintética. Aí você coloca a árvore de plástico com a copa de plástico. Não sei se você já viu de compra naquelas casas de brinquedo, entendeu? Aí tudo é adaptado. Eu já gosto de outra forma. Eu gosto de ter aquele cantinho, principalmente crianças que moram em apartamento, e às vezes não tem contato. Pelo menos ter aquele cantinho ali, onde tem areia, onde a criança pode pisar, onde a criança pode sentar ali e brincar de baldinho, para poder ter aquele contato mesmo, né, pessoal, com a natureza ou com algo que não faça parte da realidade dela, né? Que tem criança que fica o dia todo trancada dentro de apartamento. Então, aqui nós falamos sobre a estrutura do berçário. Quando eu tenho 3 exemplos aqui, né, de berçário. Olha que gracinha, pessoal. Nesse aqui, por que hoje eu falei, pessoal, vamos montar um brinquedo pedagógico. Olha só, pessoal, essa sala aqui, ó, os tatames eles têm que ter. Olha o que foi adaptado. Pneu, gente. Tá vendo que gracinha? Pegou um pneu, pintou o pneu todo. Nós já fizemos isso aqui numa escolinha que eu trabalhei. Além de pintar o pneu, lixava, né? Tinha um tio que cuidava das coisas, aí ele pegava e lixava, ficava todo redondinho, para não machucar os dedinhos da criança. Lixadeira mesmo, que eu via que ele lixava, adaptou o pneu. Aí olha o que tem. Boia, tá vendo aqui? Boia de piscina, para os pequenininhos, está dentro da própria sala. Aquele cavalinho de plástico, que ele é todo molinho, já viram? Aquele cavalinho, o Bernardo até já teve um. Gente, aquele cavalinho, ele é tudo. Então, assim, ó, bombolê, tudo adaptado aqui nessa salinha, tá vendo? A única coisa que tem aqui é essa madeirinha, que eu não sei se vocês já viram que gracinha quando as crianças já chegam. Aí vem assim, sabe que não pode colocar o pé no tatame. Aí ele já vem assim, chega aqui no tatame, aí já vai, tira, já vai lá no armarinho, e cada um tem o seu quadradinho, com a letra do seu nome ou com o nome completo, aí ele já vai lá bonitinho e coloca o sapatinho, entendeu? Coloca a mochila, a lancheira. Então, isso, gente, é muito gratificante para nós. Então, aqui eu mostro para vocês 3 ambientes diferentes, no qual vocês podem ver, são ambientes adaptados. E aí, a partir disso aqui, que eu mostrei para vocês, nós vamos produzir um brinquedo pedagógico
no qual nós podemos, né, possamos utilizar dentro de sala de aula com os nossos alunos. Vamos guardar os livros? Vou falar igual. Vamos guardar os livros, pessoal. Gente, vamos aprendendo. A semana que vem é a semana das palavrinhas mágicas. Quero ver quem vai trazer tudo bonitinho. Eu trouxe aqui, para quem não trouxe material, alguém pensou em algo, vamos olhar na internet, quer que eu tente jogar alguma coisa ali, de mover, mas pode olhar no celular. Todo mundo conseguiu entender, pessoal, essa parte que eu falei da adaptação visual? Olha, aprenderam. Todo mundo conseguiu entender essa parte da adaptação, do ambiente, da creche, como que tem que ser, como que nós temos que lidar, qual é a didática? Todo mundo entendeu? Maravilha. Ó, pessoal. Então, quem não trouxe, pessoal, pode dividir com as colegas. Eu trouxe aqui também, ó, caixinha. Eu achei essa caixa de ovos aqui diferente, ó. Não é? Os ovos são tão caros, nós já estamos acostumados a comprar pente, né? Aí essa daqui. Trouxe caixinha de leite, garrafas. Aí, vamos lá, pessoal. Vamos colocar a mão na massa agora com a nossa criatividade. Aqui, ó, tem várias tesouras, cola de isopor, tag-bond, dupla face. Eu trouxe mais aqui. Lá atrás tem EVA, tá? Se alguém quiser utilizar, eu vi, gente, olha quanta fita. Pode sim. Gente, será que ela vai fazer uma Ai, eu não sei, não tenho ideia. Pode pegar sim. Hein, pessoal? Pode olhar no celular. Pessoal, sabe como que eu faço na sala? Ó, todo mundo faz silêncio. Olha só, quando eu peço para fazer alguma coisa assim, tipo, filme com os meus alunos, aí eu sempre falo bem assim, gente, o que vocês vão fazer? Ai, gente, eu só a emoção, mas podem olhar no Google, tem várias ideias. Brinquedos pedagógicos feitos de material reciclável. Vamos lá. Vocês não trouxeram não, gente, celular? Não. Deixa eu colocar aqui. Ó, tem uma sacola do aqui, eu vou colocar lá no vídeo. Ó, habitinho, pratinho, que eu não sei pensar aqui. Nossa, eu acredito que eu peguei uma sacola cheia de borrachinha de dinheiro. Eu procurei pegar uma. Tá. Olha só, eu vou colocar aqui, gente, que aí dá para. Eu adoro fazer tudo. Tem cada jogos que dá para fazer, tem caixas. Papelão, eu vou ver se lá na secretaria tem. Eu vou colocar aqui ideias para vocês, que aí vocês